Fala pessoal, vamos lá aí, mais uma, aí entrando na nossa reta final aí de livro, de ano, quarto bimestre aí iniciando, né, o último livro, né, o livro 8, se eu não me engano, e vamos nós, né? A gente vai falar novamente um pouquinho alguma coisa sobre matriz, né? Vamos lá para a gente continuar falando mais alguns conceitos de matriz, né? O livro é um pouquinho redundante, porque ele fica indo e voltando no mesmo conceito, mas a gente tem que trabalhar como o livro nos apresenta o conteúdo, né? Então, a gente vai aí hoje falar de matriz inversível. Definição de matriz inversível. Seja A uma matriz real, diz-se que A é inversível se e somente se existir, deixa eu pegar a caneta aqui, existir uma matriz B tal que A vezes B é igual a AB vezes A, que é igual à imagem, em que imagem de N é a matriz identidade de ordem N. Então, a multiplicação de uma matriz pela outra tem que dar uma imagem, né? Seja A por B, a imagem de A por B tem que ser igual a B por A. Teorema. Se uma matriz real é inversível, então sua inversa é única. Então, se a matriz é inversível, ela tem apenas uma matriz inversa. Demonstração, né? Suponha que existe uma matriz real C, com C diferente de B, tal que A vezes C é igual a C vezes A, que é igual a IN. Assim, C igual a IN vezes C, que é igual a B vezes A, vezes C, que é igual a B vezes A vezes C, que é igual a B vezes IN, que é igual a B. Então, ela é inversível, ela vai manter essa igualdade, né? O que contraria a hipótese, logo a inversa de A é a única, né? Então, a gente sempre vai manter essas igualdades. Matriz inversa. Seja A uma matriz real quadrada de ordem N e I, a matriz identidade da ordem N, a matriz A, a matriz A elevado a menos 1, né, que é a inversa de A, C e somente C, A vezes a inversa é igual a sua inversa vezes A. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui mantida. Pela definição, a matriz inversa de A também é quadrada de ordem N e única. Então, vai manter a mesma ordem, né? Exemplo, a matriz A é 2, 5, 1 e 3. A inversa é 3, menos 5, menos 1 e 2. E vice-versa, pois A vezes B, 6 vezes 6 menos 5, menos 10 mais 10, 3 menos 3, menos 5 mais 6, é igual a 1, 0, 1, 0. Então, aí aqui vai ter a imagem. Observação. De modo geral, o cálculo da inversa de uma matriz N, de uma matriz N por N, recai de um sistema de N ao quadrado, equações de N ao quadrado incógnitas. O que torna um exercício muito trabalhoso, se bem que qualquer método para achar a inversa é trabalhoso, né? Essa parte de matriz inversa ela é bem trabalhosa, né? Bem detalhada, chatinha às vezes de se entender. Não é uma matéria que eu veja caindo muito, mas é sempre bom a gente ter o entendimento dela, né? Apresentamos a seguir um método prático para calcular a inversa. Então, daqui para frente a gente tem que ter uma atenção maior, porque vai ser o modo mais fácil da gente calcular a inversa, né? Matriz dos cofatores, né?
Seja A uma matriz real quadrada de ordem n, a linha é uma matriz dos cofatores de A, C e somente C. Cada elemento C e J, né, cada elemento dessa matriz A', é cofator de cada elemento A e J, da matriz original, né, da matriz A. Em outras palavras, a matriz A' é a matriz que se obtém a partir de A, substituindo cada elemento de A pelo seu cofator, né? Então, a gente vai usar aí o sistema de cofator. Matriz adjunta. Seja A uma matriz real quadrada de ordem n, a matriz dos cofatores de A. A é a matriz adjunta de A. No caso aqui, ó, a gente vai ter a representação com esse tracinho em cima, né? É a matriz adjunta de A, C e somente C. A adjunta for transposta, deixa eu ver aqui, porque essa parte não ficou clara. Se for a linha transposta, né? Então, a matriz adjunta vai ser a matriz dos cofatores transposta. Método prático para calcular matriz inversa. Isso aqui é bom a gente prestar atenção. Primeiro, calcula-se o determinante de A. Se determinante de A é igual a zero, a matriz A não admite inversa. Se determinante de A é diferente de zero, a gente continua. Aí vamos lá. Segunda, se calcula-se a matriz, a linha, né, dos cofatores de A, calcula-se a matriz adjunta de A e aplica-se a forma de A, de a inversa de A igual a 1 sobre determinante de A vezes a sua adjunta. Exemplo, sendo a 2, 3 menos 1, obtém a matriz dos cofatores. Matriz dos cofatores é C1, C11, C12, C21, C22. Ó. Então, para a gente entrar nos cofatores, ó, C1 menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes 1 em módulo, que é igual a 1. Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes menos 1 em módulo, é igual a 1. Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes 3 em módulo, é igual a menos 3. E menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes 2 em módulo, é igual a 4. Então, a matriz, a linha dos cofatores é 1, 1, menos 3 e 2. Aí a gente tem que levar essa parte aqui para o que a gente precisa saber, né? Letra B, a matriz adjunta de A. Como a matriz adjunta de A é igual a transposta, né? A linha transposta, então, ó, isso aqui vai virar linha, isso aqui vai virar linha. Então, 1 menos 3, 1 e 2. Se a matriz A inversa de A é tal que a inversa é igual a 1 sobre determinante de A vezes o determinante da adjunta. E determinante de A é igual a determinante de 2, 3, menos 1 e 1, que vai dar 2 mais 3 igual a 5. Então, tem-se que a inversa é igual a 1 sobre 5 vezes a sua transposta, a sua adjunta, né? Que é 1 menos 3, 1 e 2. Então, vai ficar, ó, aí esse vai multiplicar esse vai multiplicar esse vai... No caso, esse aqui, ó, é essa fração, tá, gente? Não é só o número de cima, só o número de baixo, não. E esse multiplica esse, que aí vai ficar com 1 quinto menos... 1 quinto, né, é o primeiro elemento, 3 menos 3 sobre 5 é o segundo elemento da primeira linha, 1 sobre 5 é o primeiro elemento da segunda linha e 2 sobre 5 é o segundo elemento da segunda linha.
Propriedade. Geralmente a gente consegue resolver bem isso na propriedade, com as propriedades, né? Seja A, B e C matrizes quadradas inversíveis de ordem n e n, né? A matriz identidade de ordem n e n é a matriz identidade, tá? Assim, valem as propriedades a seguir. A é inversível se a determinante for diferente de zero. A não é inversível se o determinante for igual a zero. Neste caso, dizemos que A é singular. Anotem essas propriedades aí, ou grifem no livro, tá, galera? Essas propriedades são interessantes da gente saber, que é com elas que geralmente a gente mata a maior parte das questões, né? Determinante da inversa de A é igual a 1 sobre determinante de A. Tente provar usando o teorema de Binet. Quarta, A vezes B elevado a menos 1 é igual a inversa de A vezes a inversa de B. A inversa de B vezes a inversa de A. Analogamente, então, A vezes B elevado a T é igual a transposta de A vezes a transposta de B. Então, a inversa de A transposta é igual a transposta inversa. E aqui, no caso, a inversa da inversa é a original, né? Para calcular um elemento B e J da matriz inversa de A1, de A menos 1, né? Basta aplicar a fórmula B e J é igual a 6J sobre a determinante, que 6J é o cofator dos elementos A e J da matriz A. Exemplo disso, seja A, B e C matrizes quadradas inversíveis de ordem n, obtenha a matriz X tal que A vezes x a menos 1 elevado a t igual a B vezes elevado a menos 1 vezes t. Lembrando que elevado a menos 1 é inversa e t é transposta. Resolução, né? A vezes x a menos 1 elevado a t igual a B a menos 1 vezes t, multiplicado por a inversa de A à esquerda vem. Então, a gente multiplicou aqui pela inversa, né? Aí ficou a inversa de A vezes A, que é a imagem, é igual, vou multiplicar esses dois lados aí, né? Pela inversa de A, que aí vai dar a inversa de A vezes a inversa de B vezes a transposta de C. X é elevado a menos 1 elevado a t igual a menos 1 vezes b menos 1 vezes c elevado a t. Transpondo ambos os membros, vem x, né, elevado a menos 1 elevado a t, elevado a t de novo. Aí eu tenho essas matrizes inversas A e B, A vezes B, A inverso vezes B inverso, vezes C transposto, tudo transposto. No caso aí eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar com C, né? Porque a transposta é a original. Então, C vezes A elevado a menos 1 transposto vezes A elevado a menos 1 transposto. Invertendo os membros, vem A elevado a menos 1 elevado a menos 1 igual a C vezes B menos 1 elevado a T vezes B menos 1, A menos 1 elevado a T elevado a menos 1, né? Menos 1 é o inverso. No caso aí, né, x é igual ao inverso transposto do inverso, vezes b inverso transposto inverso, vezes o inverso de c. Então, x é igual a t vezes menos 1 vezes menos 1, elevado a menos 1, né, vezes bt, b elevado a t, elevado a menos 1, elevado a menos 1, vezes c elevado a menos 1. X é igual a elevado a t vezes b elevado a t vezes c elevado a menos 1, né? Porque aqui no caso eu vou
potência de potência, né? Então eu vou repetir a base e multiplicar o expoente. Menos 1 vezes menos 1, 1, né? Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes t, t. Aqui é a mesma coisa, menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes t, t. Então fiquei com b elevado a t. E aqui eu só repeti c elevado a menos 1. Observações. Na resolução do exemplo anterior, foram utilizadas as generalizações das duas propriedades citadas anteriormente. As generalizações dessas propriedades mencionadas abaixo podem ser denominadas por indução finita, seja A1 até a N, com N pertencente aos naturais, e N maior ou igual a 2, a matrizes reais quadradas da mesma ordem, pode-se provar que A1 vezes A2 vezes A3 até vezes a N transposto é igual a N transposto vezes, no caso aí, quando eu tenho multiplicação de matrizes transpostas, é como se eu estivesse transpondo cada uma delas e multiplicando no final. Assim como na inversa, né? Quando eu tenho várias matrizes elevadas sendo invertidas, eu posso inverter cada uma delas e multiplicar no final. Método interessante para achar a matriz inversa. Acha-se a inversa A-1, né, da matriz A. No caso aqui, a gente tem essa matriz A aqui, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Começa-se pela configuração seguinte, em que a matriz A fica à esquerda e a matriz identidade da mesma ordem à direita. O objetivo final é passar a matriz identidade para a esquerda e assim aparecer a matriz inversa A-1 à direita. Para isso é permitido multiplicar uma linha qualquer por qualquer número não nulo e somar ou não com outra linha. Note que uma linha envolve as duas matrizes. Então, eu tenho que passar essa daqui para cá. Aí vamos lá como é que vai ser feito. A linha 1 é mantida e a nova linha 2 é obtida da seguinte maneira. Multiplicando a linha 1 por menos 1 e somando com a antiga linha 2. A nova linha 3 é obtida da seguinte maneira. Multiplicando a linha 1 por menos 2 e somamos com a antiga linha 3, obtendo a configuração seguinte. Linha 1 mais a antiga 2, menos 2 vezes a linha 1 mais a antiga linha 3. Segundo, após essa operação, achamos essas novas linhas 1, 2 e 3. Novamente, como mostra o esquema seguinte, né? Nós temos aqui, nessa nova configuração, a linha 2 é mantida. A nova linha 1 é obtida da seguinte maneira. Multiplica-se a linha 2 por menos 1 e somamos a antiga linha 1. E a nova linha 3 é obtida da seguinte maneira. Somamos a linha 2 com a antiga linha 3 e obtemos a configuração seguinte. Então, essa linha aqui foi fruto do que? Multiplicamos a linha 2 por menos 1 e somamos com a antiga linha 1. Essa linha aqui é mantida, né? Não mexi na linha 2. E a linha 2, né? Aqui a nova linha 3 eu obti pegando a linha 2 e somando com a antiga linha 3. Terceiro passo, após essas operações, chamamos essas novas linhas de 1, 2, 3 novamente, como mostra o esquema a seguir. Então aqui, depois de eu ter refeito
aquelas coisas todas, né? Eu refiz a, a ordenação das linhas, né? Essa é a nova configuração. A linha 3 é mantida e a nova linha 1 é obtida da seguinte maneira. Multiplica-se a linha 3 por 1/4 e soma-se com a linha 1. A soma da linha 2 é obtida da seguinte maneira. Multiplica-se a linha 3 por menos 1/4 e se soma a antiga linha 2, obtendo a configuração seguinte. Então aqui, ó, multipliquei a linha 3 por 1/4, somei a linha 1. Multipliquei a linha 3 por menos 1/4, somei na linha 2, né? Dando origem aí à nova linha 1 e à nova linha 2. Quarto. Após essa operação, chama-se novamente as linhas de 1, 2, 3, parará, monta aquele mesmo esquema. Nessa nova configuração, a linha 3 é multiplicada por 1/4, obtendo a seguinte configuração. Eu mantive a primeira linha, mantive a segunda, e aí vou multiplicar a terceira por 1/4. Nessa última configuração, note que a matriz da esquerda é a identidade e a da direita a matriz inversa de A. Pode ver que, ó, a matriz identidade que eu tinha jogado ela na esquerda, como a gente viu aqui, ó, ela estava na esquerda, a matriz identidade. Quando eu terminei o processo, ó, ela está na direita. Então, se eu fiz esse processo de passar a matriz identidade desculpa, ao contrário, da direita para a esquerda, aqui ó, começou na direita e aqui terminou na esquerda. Se eu conseguir fazer esse processo de passar a matriz identidade da direita para a esquerda, essa matriz que a gente obteve fazendo esse processo, ela é a matriz inversa da matriz original que eu usei no início, né? No caso, essa matriz aqui, ela é a matriz inversa dessa daqui. Vamos lá. Então, galera, essa parte de matriz inversa é mais ou menos isso. É um conceito um pouquinho mais complicado de se entender. É um conceito um pouquinho mais complexo, mas é um conceito que eu quase não vejo muito em prova, assim, em vestibular, essas coisas assim, mas é sempre bom a gente dominar, né? Então, pessoal, façam esses exercícios aí para mim, por favor, ó, de 1 a 4. Confirmem aí se está igual a do livro de vocês. Qualquer dúvida, só me chamar. Valeu aí, grande abraço, fiquem com Deus. Na dúvida, me mandem uma mensagem. Abraço.